Qual que é a melhor EAP, estrutura analítica aí para a gente começar uma planilha orçamentária? Essa é uma dúvida que eu venho recebendo aí do pessoal e nos comentários, lá no meu próprio Instagram. E o pessoal tem dúvida de como que a gente monta a estrutura de planilha, então quais são os primeiros itens, como é que a gente segue um roteiro, para depois que a gente possa começar a quantificar os itens que a gente colocou, a EAP, a estrutura analítica que a gente montou. Tá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a EAP que a gente normalmente utiliza aqui no escritório. Uma EAP simples, tá? Não tem muito segredo, eu vou mostrar aqui a estrutura da planilha. Vamos lá para minha tela, então. Aqui na minha tela, eu estou com um planilha exemplo aqui, base Sinap, tá? Um orçamento exemplo Sinap, de Santa Catarina, e eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. Então, adquirindo, vocês levam base CDHU da 200 a 202, a FDE desse ano, e as duas FDE, então a de janeiro e a de abril, e as duas SINAP mais recentes também, fora dois exemplos de orçamento, um CDHU e um SINAP, e as planilhas aqui com o banco de dados que pode ser utilizado no orçamento, tá? Então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser, vou deixar aqui. Então aqui a gente tem um orçamento, tá, de uma obra que a gente fez recentemente, com a EAP, tá? O que que seria a EAP? A EAP, igual eu já comentei com vocês, nada mais é do que a estrutura da planilha. EAP, estrutura da própria planilha ali. Então você vem e monta. Por isso que a nossa planilha aqui, quando a gente montou ela, a gente já preveu os níveis. Se a gente vir aqui na coluna M, a gente tem aqui vários níveis. Então a gente tem o nível 1, nível 2 até o nível 5, tá? Que esses níveis estão aqui. Se eu mudar o nível, já vai mudar a numeração. Aqui ele deu erro porque o primeiro nível tem que ser 1, claro. Mas se eu mudar aqui um exemplo, aqui eu não quero serviço, aqui eu quero nível 3. Ele já mudou para nível 3 e já a numeração vem mudando. Inclusive a soma também já segue o mesmo ritmo, tá? Então a gente tem toda essa estrutura aqui. Então nada mais é do que esses níveis, nada mais é do que a nossa estrutura de orçamento, tá? E como que funciona essa estrutura de orçamento? Essa estrutura de orçamento, o que que a gente normalmente leva em consideração? Quanto mais detalhada ela é, menos dor de cabeça e questionamento você tem quando for para a obra, sua planilha, o seu projeto. Então, detalhe muito bem, separe por níveis, por bastante níveis. Ah, eu vou orçar a estrutura de concreto. Não orce só a estrutura de concreto e saia colocando os itens lá, é um exemplo. Estrutura de concreto, o primeiro item já vai ser estaca, o segundo aço, e ali você junta aço, aço de estaca, com liga baldrame, com bloco, com concreto, com superestrutura e assim por diante. Não façam isso, tá? Então sempre monte uma estrutura. Vou seguir um exemplo aqui, vou continuar no de estrutura. Vou fazer uma estrutura para estrutura de concreto. Então, vamos lá. Fundação ou estrutura de concreto. Nível 2, fundação, estacas. No próximo nível, blocos sobre estacas. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona. Então, sempre comece pelo início da sua obra. O que que você tem que fazer no início? Montar o canteiro de obra. Precisa fazer movimentação de terra ou só uma limpeza de terreno? E a administração local de obras, se ele não for o primeiro item, ele está aqui no, entre os primeiros itens, tá? Um dos itens mais importantes, até porque normalmente ele tem um custo mais elevado dentro do valor total e final da obra. Lembra que eu tinha falado sobre infraestrutura? Então, aqui a gente começa a locação, tem a vigas baldrame. Nesse exemplo aqui, a gente tinha outras edificações. Então, tá vendo aqui, ó, nível 3. Então, aqui a gente tinha uma guarita. Aqui a gente tinha uma fundação de um muro, viga baldrame de um muro. Agora a gente tem as sapatas da guarita. Agora a gente tem a sapata do pergolado, a sapata dos quiosques, do muro. Ah, Mike, mas é muito item dividido. Mas pensa comigo, a gente tem uma curva ABC nessa planilha que se você aperta um botão, ela soma todos os itens ali que são iguais. Por que que você quer somar todos os itens? Tirando que aqui é uma planilha Sinap. O aço que vai para viga baldrame, para sapata, para pilarete e tal, não é o mesmo aço. Então, se a gente pegar aqui a armação para sapato e viga baldrame, ok, tá, daria para a gente juntar, certo? Mas não faz sentido. Um exemplo, o pessoal da obra lá, até o pessoal que vai fazer a medição, vamos pensar lá na execução. O pessoal executou a sapata da guarita naquele mês, porém ela não executou do pergolado. E aí o pessoal tem que medir o que foi feito. Claro, em obra normalmente se paga o que foi feito. Mas e se a pessoa tiver que abrir a memória de cálculo, levantar o quantitativo, tem chance de ter mais erro, tal, erros de arredondamento, então por que a gente já não faz separado? O trabalho é o mesmo. Tá? Montar a memória de cálculo para um e separar montando para dois é o mesmo trabalho, então não tem dificuldade, tá?
Então aqui tem toda essa questão. Então, fica uma planilha longa? Sim, fica uma planilha longa, mas fica uma planilha muito mais detalhada. Tá? Ela fica muito bem detalhada e você vai evitar questionamentos, inclusive dor de cabeça, caso você tenha uma fiscalização que goste de conferir os projetos, conferir a planilha, que normalmente é o que se tem hoje, um corpo técnico, né? E aí eles vêm conferir, fica mais fácil para eles conferirem também. Tá? Então, aí, superestrutura, a mesma coisa. Pilares da guarita, vigas da guarita, pergolado, pilares ali do pergolado, do quiosque, pilares, os muros também, a mesma coisa. Aí a gente tem a parte de fechamento, então seria ali as alvenarias, muros, essas questões. Questão de alambrado, caso tenha. Questão de cobertura, então a gente tem ali o telhamento, se a gente tiver a estrutura dessa cobertura, as telhas, tudo que vai em cima do próprio fechamento mesmo, da própria cobertura. Então, aqui o oferecimento de aço por quilo. Aí a gente entra no forro, no parte de acabamento. Então, a gente já começa aqui com forro, qual que é o tipo de forro, qual é o ambiente. O revestimento de paredes ali, o revestimento de paredes internas e externas, a gente gosta de dividir porque não é executado sempre na mesma etapa. Se a gente pega ali uma época de chuva, que a obra tem que ser executada pela parte interna, o revestimento externo vai ser executado na parte ali quando não está chovendo. Então, assim, fica mais fácil, é igual eu falo, fica bem mais fácil. Então, a EAP da estrutura da planilha, a estrutura da planilha, a EAP, acabei repetindo, ela é nada mais do que a ordem de execução. Tá? Então, eu gosto, padrão a gente montar a EAP sempre pela ordem da execução da sua obra. Então, sempre da parte de baixo, dos serviços iniciais, começa pela fundação, vai subindo, fechando, tal, fazendo os acabamentos, entrando com pintura, até a gente chegar lá no final. Então, tem pisos, eu tenho parte da implantação, parte de pintura, parte de esquadrias, parte de louças e acessórios, instalações hidráulicas, a parte de alimentação, esgoto, pluvial, ventilação, tá? Então tem todos, parte de instalações elétricas também, bem divididinha, como é que normalmente ela funciona, parte de vegetação, parte ali do paisagismo, né? E equipamentos e a limpeza final de obra, tá? E aí a gente tem, que é uma obra pequena, era só uma implantação, a edificação em si já estava construída, então a gente tem ali um valor de quase R$ 700 mil de investimento para essa obra. Então essa é normalmente a estrutura que a gente trabalha. Claro, essa estrutura ela varia. Se eu pego uma edificação ali que ela tem 2 pavimentos, térreo mais um, vamos lá. O que normalmente a gente trabalha aqui? Sempre por pavimento, certo? Então, eu vou orçar primeiro pavimento térreo. Na verdade, vamos lá. Primeiro, a implantação. Tecnicamente, é um item à parte. Depois, pavimento térreo. Depois, pavimento superior. Ou primeiro pavimento. Então, sempre vai ser separado pelo pavimento. Se eu tiver um prédio de 10 pavimentos, mesma coisa, tá? Porque o que normalmente acontece? Que se tem no térreo, tem no pavimento de cima. Então você copia depois a estrutura toda montada já com itens e só vem fazendo a memória de cálculo. Então não fica num negócio trabalhoso e fica muito bem, mais bem dividido, tá? Aí o pessoal se preocupava antigamente, curva ABC, porque aí os itens eles têm que ser somados, itens iguais. Quando a gente tem essa planilha aqui, você aperta em gerar curva ABC, ela soma todos os itens iguais. Como a gente pode ver aqui na coluna A, ela soma todos os itens que era massa única, inclusive o valor já certinho desses, e já te dá qual que é a classificação segundo o Tribunal de Contas. Então não tem trabalho. Preciso montar um cronograma. Dá para mim escolher aqui qual que é o nível do cronograma. Eu venho aqui e gero o cronograma pelo nível. Tá? Depois eu só tenho que preencher a porcentagem. Então, foi algumas programações que eu fiz para essas planilhas, para que possa facilitar no dia a dia e que você consiga fazer uma planilha muito bem detalhada para que você evite dor de cabeça, tá? Então, se vocês gostaram da planilha, se gostaram, se querem saber mais alguma coisa sobre a planilha, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vídeos sobre elas, tá? E até a próxima.